Paz do Senhor para os irmãos, bem-vindo ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Estaremos tratando aqui neste dia sobre esse tema muito importante que muitos têm pedido para eu fazer um vídeo, que estamos ministrando em nosso seminário, Escatologia, Princípio do Fim, e estão pedindo que eu fizesse um vídeo sobre o assunto. O tema é quem é a besta no livro do Apocalipse, né? Quem é essa figura que aparece no livro do Apocalipse. Nós vamos estar agora nos aprofundando um pouco mais, né, para a gente descobrir, para a gente estar estudando, para ver o que o Senhor tem a nos dizer dessa figura na tua palavra. Vamos lá. Esse é o nossa página na internet, Princípio do Fim, Escatologia, Princípio do Fim. Podem buscar no Facebook, ou também tem página, né, na web. Então vocês podem buscar e saber um pouco mais sobre o nosso estudo. Princípio, o fim no princípio, né? Isaías 46:10, o Senhor vai nos dizer assim: que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O Senhor já declara isso, que ele anuncia o fim de todas as coisas desde lá do princípio. Então, para que a gente possa conhecer o futuro, temos que olhar para o passado. Assim é o modo em que Deus trabalha. E qual é o engano que o diabo tem colocado na mente do ser humano hoje em dia? Vejamos. O diabo incentiva o mundo a saber o futuro através de feitiçaria, tarô, astrologia, jogo de búzios, e tantas outras coisas que ele engana para que continuem, né, sendo enganados por ele e assim morram e caiam na morte eterna, né, no final de todas as coisas. Enquanto que para a igreja ele também não fica quieto. Para a igreja ele também tem o seu engano. Só que para a igreja ele diz que a igreja não precisa saber o futuro. Para quê? Para que a igreja não tenha conhecimento, não tenha como se defender, não tenha como saber, né, proceder quando as coisas vierem a acontecer. Por isso muitos na igreja dizem assim, ó, vê se vocês já não ouviram falar sobre isso. Sobre escatologia, quando você vai falar de Apocalipse, muitos já falam assim, para que saber essas coisas? Para que escatologia, Apocalipse? Isso não é para nós sabermos, não. Isso é bobagem, é muito complicado. Você está tudo escrito mesmo, vai acontecer mesmo, para que a gente vai querer saber? Muitos até dizem, nós não vamos estar por aqui. Muitos até dizem isso. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Conhecimento é a base para você saber tudo, para você saber proceder na sua vida. Principalmente na vida espiritual, né? Principalmente na casa do Senhor, principalmente para você não ser pego de surpresa. O Senhor deixou já tudo escrito para nós. A onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus quer que saibamos o futuro? Vamos ver se Ele quer que a gente pesquise sobre as coisas do futuro pela sua palavra. Vamos ver. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras. Ele diz para perguntar para Ele as coisas futuras. Não é para ir tarô, não é para ir para búzios, jogar búzios, não é para ver cartas, não é para feitiçaria, não. Pergunta a Ele em oração, pergunta a Ele com o joelho no pó, pergunte a Ele lendo a palavra do Senhor, né? Lendo a sua palavra, ali está escrito todas as coisas. Isaías 45, versículo 11 diz, perguntai-me as coisas futuras. Então, eu creio que por esse versículo Deus tem interesse que saibamos as coisas futuras, mas nele. Ele é o único que pode nos dizer o futuro certo, se for assim a sua vontade. Mas a sua palavra já está declarada
como serão as coisas no futuro. Há na Bíblia 8.362 versículos de natureza profética. Muita coisa, né? Por que Deus deixaria tanta informação sobre o futuro? Para quê? Será que Deus não tem interesse, não está mostrando um interesse um pouco mais aguçado para que a gente se interesse em saber sobre as coisas que irão acontecer com a humanidade, sobre o que está escrito na sua palavra? Ele deixou pelo menos 8.362 versículos. Porque Ele nos ama e quer que saibamos como proceder naquele tempo em que as coisas poderão acontecer, não talvez no nosso tempo, mas no tempo de nossos filhos, que nós temos que estar alertando e colocando isso também na mente deles. E apesar disso, tudo, poucos se interessam em conhecer o que Deus tem a falar sobre o nosso futuro. É uma realidade, né? Já desde os tempos de Jesus, que havia 12 discípulos, apenas 3 ou 4 foram os que fizeram a pergunta para ele sobre as coisas que aconteceriam no fim. Apenas 3 ou 4, ou seja, um terço, né? Um terço de quem estava caminhando com ele se interessou pelas coisas futuras. E assim a igreja, caminha a igreja hoje, assim caminha o ser humano, o mundo hoje. Não se interessa muito em saber das coisas que Deus deixou escrito para o fim. O mistério da Babilônia. Esse é o nosso estudo, né? Passa por essa ótica de saber quem é o mistério da Babilônia para sabermos quem é a besta no livro de Apocalipse. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra. Apocalipse 17, 5. Isso aqui, Deus já está deixando bem claro que há um mistério, né, que ele vai estar revelando na sua palavra. Está escrito na testa dessa prostituta, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Vamos ver então se Deus deixou mais algumas coisas esclarecidas sobre esse mistério. No céu, anuncia-se a queda da Babilônia. Deus reúne lá os seus anjos, reúne-se, eu imagino, com Jesus, com o Espírito Santo e toda a equipe celestial, e ele anuncia a queda da Babilônia, já no tempo eterno. Isso já está anunciado. E aí ele diz assim: clamou com voz forte, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, tem se tornado uma morada de demônios, guarida de todos os espíritos imundos e guarida de aves imundas e detestáveis. Apocalipse 18, 2. Está falando dessa cidade, né? Babilônia, né? Ele está dizendo agora a queda dessa Babilônia. Mas que Babilônia é essa que se tornou morada de demônios, né? Vamos ver mais para frente um pouco. Babilônia, né? Passado, presente e futuro. É isso que nós vamos estar discutindo nesse estudo. Babilônia foi o nome da capital da Suméria, na antiga Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque. Babilônia significa portal de Deus. Ou os judeus, no entanto, dizem que é um termo de origem hebraica, que significa grande confusão, né? A princípio, há uns estudiosos que falam sobre Bab e Lu, que é sobre o portal de Deus na língua suméria, né? Que foi o Nimrod, que foi fundador dessa cidade, que ali ele queria construir a Torre de Babel, né? Babilônia vem de Babel, que significa portal de Deus. Porém, ali foi onde Deus fez a confusão das línguas. E aí o judeu classifica isso como Bavel, grande confusão. A cidade da Babilônia é uma coisa, já o mistério da Babilônia é outra coisa. Nós estamos atrás do mistério da Babilônia. Porque a cidade da Babilônia, nós já sabemos que ela um dia ela foi no Iraque. Ela um dia se
geograficamente ela ficava no Iraque, né? Hoje o Iraque já não tem mais essa cidade chamada Babilônia, todo esse poderio, né? Mas geograficamente ela foi todo esse império poderoso de Nabucodonosor, de Nabopolassar, de todos esses reis na época do Império da Babilônia, que ficava onde fica geograficamente hoje, está situado o país do Iraque. Uma é simplesmente geográfica, uma Babilônia, né, é simplesmente geográfica e ficava onde é o Iraque hoje. Mas a outra, o mistério, é um conceito espiritual deturpado que permaneceu, porém, um conceito espiritual deturpado que permaneceu, porém, em outro espaço geográfico. Nós não podemos confundir o espaço geográfico onde era a Babilônia antiga com o espaço geográfico da Babilônia espiritual, o conceito que permaneceu desde lá para cá, até os dias de hoje. Onde fica o mistério da Babilônia, então? Vamos ver. Isaías 21, versículo 9, ele vai nos dizer: caiu, a Babilônia caiu, todas as imagens de seus deuses estão despedaçados no chão. Esse mesmo versículo está repetido lá em Apocalipse, né? O anjo declara que caiu a Babilônia. Deus já havia mostrado ao seu profeta a Isaías, há cerca de 700 anos antes de Jesus, e depois o próprio Jesus reafirma isso ao apóstolo João, na ilha de Patmos, né? Mostrando que isso no mundo eterno, no tempo eterno, já aconteceu, mas ainda se dará no tempo nosso, aqui da Terra. Porque todas as coisas, primeiro, são declaradas e decretadas no tempo eterno, acontecem no tempo eterno, no tempo de Deus. Mas depois é que a gente vê o reflexo aqui em nosso tempo. Onde essa cidade se situa? Nós vamos ver agora dicas bíblicas, né? Apontamentos bíblicos para onde a gente pode olhar, né? Onde a gente pode jogar o nosso olhar para descobrir onde essa cidade se situa. Isaías 21, versículo 1 diz: advertência contra o deserto junto ao mar. Está grifado ali, deserto junto ao mar. Caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens esculpidas de seus deuses são despedaçados até o chão. Isaías, que a gente leu agora há pouco, 21, versículo 9. O contexto aponta que ela se encontra num deserto perto do mar, né? Está lá Isaías 21, dizendo que essa cidade está num deserto perto do mar, junto do mar. Que mar é esse? É uma pergunta que a gente tem que fazer ao texto. A palavra de Deus, você precisa examinar, não apenas ler. Né? Ela diz: examinai as Escrituras, Jesus disse, que elas testificam de mim. Ela não é para ser lida simplesmente. A gente lê um jornal, lê uma revista. Agora, a palavra do Senhor a gente é para examinar minuciosamente, que ali tem coisas profundas. Só assim a gente vai entender. Então, que mar é esse? Aí vem um outro verso. Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Até os mais novos do rebanho serão arrastados. Certamente ele assolará as suas moradas sobre ele. A terra estremecerá com o estrondo da sua queda. A queda de quem? O som do seu clamor se ouvirá até o Mar Vermelho. Está falando da queda da Babilônia, né? O estrondo, a terra estremerá com o estrondo da sua queda, a queda da Babilônia. E o seu clamor se ouvirá até o Mar Vermelho. Então, o deserto junto ao mar é junto ao Mar Vermelho. E aqui, revelado ao profeta Jeremias, capítulo 49, 20 e 21. Quem são Edom e Temã, descrito aqui nesse versículo?
Vamos estar dando uma olhada, porque é importante sabermos quem são esses dois nomes. Aqui seriam nome de pessoas que também são nomes de cidades. A origem de Edom. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 22, 23. Aqui é a história de Esaú e Jacó, a origem das guerras entre judeus e seus meio-irmãos. Por quê? Aqui a esposa de Isaac, grávida de gêmeos, que era Esaú e Jacó, mas eles, dentro da barriga dela, eles não paravam. Tinham um rebuliço dentro da barriga dela a todo momento. E ela ficou assustada com isso. E foi perguntar ao Senhor o que estava acontecendo. E o Senhor, a resposta do Senhor para ela foi: duas nações há no teu ventre. Dois povos se dividirão daí. Ou seja, Esaú, o povo árabe, o povo todo ali dos inimigos de Israel, né? E Jacó, o povo judeu, né? O povo judeu descende de Jacó, o povo árabe descende de Esaú. Por isso o Senhor falou: dois povos se dividirão. Agora, o maior povo aqui seria Esaú, que é muito maior seus descendentes do que os descendentes de Jacó, serviria o menor, né? Já demonstrado ali que quando Esaú cresceu, que foi receber, quem recebeu a bênção foi Jacó. Jacó ficou com a bênção da primogenitura, porque esse era o plano do Senhor na vida dele. Então cumpriu-se tanto em Esaú quanto profeticamente, que o povo de Esaú será um povo maior, porém servirá a um povo menor. A palavra se cumpre perfeitamente. Quem é Edom? E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Então já descobrimos. Edom é Esaú. São os descendentes, né, que foi formado os edomitas. Todo o povo ali é descendente de Esaú, porque ele mesmo é Edom. Gênesis 36, 1. Portanto, Esaú habitou nas montanhas de Seir. Esaú é Edom, mas um texto, né, nos informando sobre quem é Edom. Monte Seir fica na Jordânia. Quem é Temã? Lá vimos que Isaías está falando sobre Isaías ou Jeremias está falando sobre Edom e Temã. Vimos no versículo anterior. Então já descobrimos que Edom é Esaú. Agora, quem é Temã? Estes são os filhos de Esaú. E estes são os príncipes. Ele, Esaú, né, é Edom. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, aí tem outros nomes. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Então a Bíblia já está nos dando a resposta. Temã é um descendente de Esaú. Um neto, né? É o neto de Esaú. Gênesis 36, versículo 10 e 11. Às vezes nós não gostamos muito de olhar a questão da genealogia, achamos talvez até que seja algo desnecessário na palavra do Senhor. Mas quando buscamos um pouco mais, precisamos saber as origens. O Senhor vai nos encaminhando para sabermos as origens, para podermos identificar quem são esses hoje. Quem são os inimigos do povo de Deus hoje, os inimigos de Israel hoje. E a gente precisa saber através da genealogia. E a genealogia está descrita lá em Gênesis. E em outros livros também
descrevendo isso. Para quê? Para que a gente possa juntar o quebra-cabeças, né? Então, os descendentes de Esaú são da Arábia Saudita hoje. Todos os que estão ali fora de Israel, ali os seus vizinhos ali, são todos descendentes de Ismael e de Esaú. Príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. Ada, a esposa de Esaú, e Elifaz, filho de Esaú, teve também a Coré, Gaetã, o príncipe Amaleque. Amaleque vem o povo amalequitas, né? Que atacou inúmeras vezes, guerreou inúmeras vezes contra Israel. Uma dessas vezes, ele atacou o povo de Israel quando estava saindo do Egito para Canaã, atacou por trás, sem aviso, com total covardia, e Deus se irou contra os amalequitas. E disse a Moisés: Moisés, escreve e passa a Josué, porque eu aniquilarei de vez os amalequitas, porque eles agiram covardemente com o meu povo, atacando os mais idosos, crianças e mulheres na retaguarda, sem um aviso de guerra, sem nada. Então, escreve, não se esqueça, Moisés, Deus falou, e passa para Josué, porque eu vou fazer. E assim, hoje não existe mais o povo amalequita, né? Foi exterminado. Edom é Esaú, irmão gêmeo de Jacó, e Temã é o descendente de Esaú.